Amigos de sala de leitura, tenho que fazer um esclarecimento antes desse vídeo. Eu gosto muito da obra do Carlos Filipe Moisés, principalmente sua obra crítica, me influenciou bastante, me impactou muito. Sua obra poética também. E conheci já há alguns anos e é uma pessoa muito generosa, muito cortês, muito amável. Fui aluno em uma oficina poética. E eu gostaria muito de trazer o Carlos Filipe aqui no Sala de Leitura. E aí, conversando com ele por e-mail, a gente agendou a gravação no dia 22 de julho. Então ele veio até aqui, ficamos 2h30 falando sobre a sua obra. E depois tomamos café, conversamos mais, eu levei até a minha biblioteca e lá a gente conversou sobre alguns poetas de nossa preferência. E foi uma tarde agradabilíssima. E no dia seguinte, quando iria começar a fazer a edição do vídeo, eu percebi que o som não ficou bom. O som, além de um ruído estranho, as nossas vozes ficaram metálicas. Eu não sei se por algum problema dos cabos, dos microfones, porque todos os vídeos eu faço um pequeno teste antes, né? E eu não sei qual motivo. E aí a gente mandou um e-mail para ele. Ele disse, né, que a obra dele não mereceria ficar com aquele som. E aí ele se propôs a voltar aqui no dia 29 de julho, que seria sábado seguinte. Na sexta-feira, dia 28, ele me manda um e-mail, me liga várias vezes, e eu não pude atender nenhuma, ouvi um recado, caixa de voz, e depois eu li um e-mail dele dizendo que ele não poderia vir, que ele estava muito gripado, e depois, na semana seguinte, voltei a falar com ele por e-mail, ele disse que ainda estava gripado, que não poderia vir. E depois, no comecinho de julho, ele foi internado. E aí eu acabei desencanando, né, dele vir aqui, para ele não se preocupar que eu editaria o vídeo da melhor forma possível. E é tristeza que no dia 18 de agosto eu recebo a notícia do falecimento dele. Então, o vídeo que eu vou postar é um vídeo de nossa conversa sobre a sua obra. E o som não está bom, muito pelo contrário, está ruim. Eu tentei editar, tentei mexer, equalizar novamente. Fiz o melhor possível, mas espero que consiga ouvir, e creio que esse seja o último registro do Carlos Filipe. É uma pena. Então esse brinde, mais do que a sua poesia, é o próprio Carlos Filipe Moisés. A gaveta, de tanto ver triunfar as nulidades, etc. Atenção, revisor, verbo no singular. Achei melhor só abrir a gaveta de 7 anos. Certeza de que tudo virá impregnado daquele bom e velho cheiro aguardado. Um brinde à poesia de Carlos Filipe Moisés. Bem-vindos à sala de leitura. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Carlos Filipe Moisés. Um brinde à sua poesia. O brinde à poesia. Tua poesia. A poesia em geral. Carlos, vamos começar com lição de casa e poemas
anteriores. Foi uma espécie de coletânea, né? O Lição de Casa é um livro novo, mas você... Isso. Olha, a coisa rápida. Em 97, se não me engano, eu estava com um livrinho que eu achava que estava pronto para publicar, um livro pequeno, chamado Lição de Casa. Né? Aí levei para Nanquim, né? Nesse tempo, quem estava lá dando uma mão para o Valentim Pacholi era o Fábio Weintraub. Né? E a gente se conhecia, era muito amigo. Né? E ele perguntou se eu toparia reeditar os livros anteriores, que estavam todos esgotados. Né? Eu não tinha pensado nisso. Para mim era publicar um livrinho chamado Lição de Casa, pequenininho, uns 50 páginas no máximo. Né? Quando ele propôs, eu achei que não fiquei muito entusiasmado com a ideia. Né? Mas, enfim, esse livro, Lição de Casa, saiu em 98. Tem um livro até então inédito, chamado Lição de Casa, e tem, na ordem anticronológica, né, todos os anteriores que estavam esgotados. Não é uma coletânea, não é uma seleção. Estão na íntegra. Quer dizer, na íntegra, modo de dizer, né, sempre tive o hábito. No começo era hábito, depois falou, isso é uma questão de princípio mesmo. Né? O fato do livro estar publicado não me impede. Né? Surgindo a oportunidade de ver ele, tá? Não me impede de mexer, fazer uma revisão. Né? E foi o que eu fiz. Então, desde o primeiro. Então, imagina, meu primeiro livro foi publicado em 1960. Eu tinha 17 anos de idade, não é idade de publicar livro. Né? Não no meu caso. Né? Mas eu tive a sorte, não sei se sorte ou azar, de ter um editor fantástico, maravilhoso, Mataúna, e que ficamos amigos. Né? E esse livro foi em 1960. Né? Claro que se alguém, por acaso, tiver um exemplar dessa primeira edição, comparar com o que está aqui, né, vai notar que o livro foi reduzido, já era pequeno, foi reduzido à metade. Eu excluí vários poemas. Né? E em alguns outros eu omiti, eu, enfim, retoquei, mas é uma coisa muito complicada, é muito controvertido isso. Né? Eu acredito que seja possível para o autor, para o escritor, né, retocar o que ele escreveu até um certo limite. Qual é o limite? Ele não escrever outra coisa. Caracterizar aquela origem. Né? Então, no caso, vários poemas desse primeiro livro, eu acho que estão mal realizados. Não é a poesia que eu passei a ser capaz de fazer com a experiência que fui adquirindo ao longo dos anos. Mas mexer mais do que eu já mexi seria descaracterizar. Ele escreveu hoje um outro poema. Né? Então, eu acho que é legítimo, né, você retocar, você fazer uma revisão que você já publicou, desde que não caracterize, desde que mantenha o espírito, a intenção, o intuito de origem. E tem aquele negócio também, né? A gente estava conversando antes de começar, né? Era outro Carlos Felipe Moisés, com 17 anos, né? Outra pessoa, outras coisas, né? Então, até certo ponto, tem que ter respeitado também, né? O que ele dizia, né? Claro. Eu vejo, a gente pensa no Whitman, né? Que fazia sempre reedições. E a cada edição ele ia modificando alguma coisa. Né? Um dos clichêsões, né, da vida literária, né, tem mais de um escritor já se manifestou a respeito disso. Eu tenho a lembrança de ter lido, mais recentemente, uma coisa do Borges, do Jorge Luiz Borges. Se você não tomar cuidado, não creio literalmente. Se você não tomar cuidado, você escreve um único livro e fica reescrevendo esse mesmo livro a vida inteira. Né? Que é um pouco o caso das coisas da Reynolds, né? do Whitman, né? Que
A gente estava conversando também, eu acredito muito nisso, né? Então você precisa, a escritora poeta precisa achar, né, que podia ter feito melhor. Acho que faz parte, né? Faz parte da condição do poeta, né? Ele nunca ficar inteiramente satisfeito com o que fez. O grande risco é esse. Aí ele vai começar a se achar. E quando ele começar a se achar, ele para. Ele para e fica plagiando, fica se repetindo. Né? Ele precisa ficar sempre insatisfeito, ele precisa relido o livro, um ano depois, 10, 50 anos depois, né? Ele se dá conta de que podia ser bem melhor do que está aí. Mas isso é um bom sinal também, né? Se você tem consciência que poderia ser bem melhor, quer dizer que você, né, mudou e melhorou, né? Eu acredito que tem. Porque está de duas uma. Ou o cara nasce pronto, com 17 anos de idade, escreve uma obra genial. É que está nesse caso, você conta os dedos de uma mão só. Mesmo assim é discutível, mas enfim. Né? Ou então, você se conforma com o fato de que ao começar a escrever, você ainda não estava na posse dos recursos, dos experimentos, nem tinha experiência, nem literária, né? que uma boa criação exige. Né? Você tem que acreditar que isso é um processo, é uma evolução, é um caminho, né? E você tem que torcer para ter bons amigos que chamem a atenção. Eu falei, cara, pode parar. Né? Eu tenho pedido aos meus amigos, desde que eu fiz 50 anos, já estou com 75. A maioria dos 50 eu confio muito que os amigos vão me avisar quando eu começar a me repetir. Né? Quando eu começar a escrever achando que estou fazendo algo melhor, né? Mas na verdade não estou mais. Né? Porque há um limite para isso. Você não tem como esperar sua capacidade de mudança, de forçando novidades, né? Dure para sempre. Né? Tem um limite. E tem outra questão também que de cada indivíduo tem alguns temas que são recorrentes, né? A gente também não tem uma grande amplitude de temas, né? Até a poesia que dá para a gente brincar na linguagem, né? Na forma. E como é que você vê hoje, Carlos, um cenário contemporâneo de poesia hoje e com esse cenário de 1960? Era muito diferente? Olha, ele está dentro da margem, falando 3, 4. Eu já escrevi um bocado a você. Mais um livro meu, eu tenho alguma coisa, então eu falo disso. Né? Vou tentar ser sintético. Né? Quando eu comecei em 1960, um pouquinho antes, comecei a escrever, logo me enturmei com a minha geração. Né? Não sei se você ouviu falar do Celso de Paulinho, foi um dos primeiros a falar isso. Não, o Lindolfo Del, o Roberto Pinto. Eu estou falando de morreram já. Né? O Bruno Tolentino. Eu convivia com esse pessoal todo, que eram todos da minha idade, 17, 18, 19 anos. Viviam um pouquinho mais velho, o Celso Paulinho era um pouco mais. Né? O que havia, a gente discutia muito isso, a gente falava muito isso. O que havia era a assim chamada geração do 45. Era um grupo bem definido, né? De poetas e críticos, tradutores, né? De linha conservadora, tradicionalista, e era o mais forte em termos de mídia, em termos de repercussão. Era um grupo que ditava as cartas nos suplementos, nas revistas. Ele tinha uma revista, ele tinha um editor, um clube de poesia. Né? Enfim, a geração do 45, com a poesia, digamos, neoparnasiana,
conservador, tradicionalista, antimodernista, né? Era o que existia de mais forte. Ao mesmo tempo, crescendo, naquele momento, o concretismo. Né? A coisa da nova linguagem verbal, visual, aquela teorização civilina para caramba, aquela coisa de alta complexidade, que tinha nascido do clube de poesia. Os primeiros livros do Décio, do Haroldo, foram publicados pelo clube de poesia, da geração de 45. O concretismo é uma dissidência da geração de 45. Bom, mas só falar disso já daria margem. Eu falei que ia ser sintético para descrever o panorama de 1960. Né? Havia o concretismo, que era o oposto. Era o radicalmente oposto à geração de 45, apesar de originado do próprio clube de poesia, da própria geração de 45. Né? Mas esse grupo de imigrantes, né, também não afinava muito com essa ideia, né, da hiperteorização. Era muito mais teoria do que prática. A gente queria ver a poesia. Então, para cada poema concreto, você tinha 3, 4 artigos, 3, 4 ensaios explicando de um modo civilino, né, de difícil acesso. Então, isso também não queremos. Que contraditório é o próprio poema concreto, né? Pedaço sintético. Exato. E, enfim, e havia uma terceira via. Um terceiro rumo era o que tinha aqui no Rio de Janeiro, com os centros populares de cultura, com uma coleção muito bonita, muito interessante. Hoje é um marco histórico chamada Violões de Rua. Tá? O que esse grupo pretendia era a poesia participante, poesia engajada, poesia política. Então, nem o conservadorismo da geração de 45, nem a vanguarda, né, radical concreta. Mas uma poesia firmemente engajada num certo repertório político. Né? E que, na maioria dos casos, virava panfleto, era uma coisa óbvia. Né? O fato é que esse grupinho adolescente, né, do qual eu participava em 60, 78, 9, 102, né, eu não queria saber de nenhuma dessas 3 possibilidades. A gente não sabia o que a gente queria. Sabia o que não queria. Mas isso que está aí, nenhum de nós, que não passou pela cabeça de nenhum de nós se filiar, né, a nenhum desses 3 grupos, dessas 3 tendências. Por outro lado, né, embora não tivesse nenhuma representação mesmo naquele grupo, a gente tinha noção, tinha consciência de uma tradição de séculos, né, de poesia em língua portuguesa. Né? Esse grupo todo, aqui sem exceção, né, tinha uma curiosidade literária ilimitada. Né? E essa é talvez a primeira grande diferença entre esse período e a atualidade. Né? Naquela época, não passava pela cabeça de ninguém ler só os contemporâneos. Ler só os autores, os poetas, os críticos, os teóricos mais recentes. Não, era preciso conhecer. Né? Não era necessário, nós achávamos que todo mundo tinha que fazer um curso de letras, né? E estudar a história da literatura desde os trovadores. Né? Aí não é preciso isso. Mas não dava sempre o cara, né, se meter a escrever poesia e nunca ter lido, eu sei lá, Gonçalves Dias. Nunca ter lido Gregório de Matos. O Gregório de Matos, o Camões, o Bocage. Então a gente lia. Né?
Não à procura do modelo para copiar, não, mas para conhecer o legado, né? os momentos do legado, né? Que nós herdamos. Não tem como. Quer você queira, quer não queira, quer ter gosto, quer não goste. A poesia que você está fazendo hoje, que hoje pode ter 1960, pode ter 2017. A poesia que você está fazendo hoje, de um modo ou de outro, é o resultado de séculos, de uma evolução, né, que transcende, vai muito além dessas briguinhas, desses grupinhos que estão ansiosos por tomar conta do poder literário, e brigam muito, e fazem o possível para ignorar esse tempo do outro, não tem como Mário Caminho que ignorava o Campos, e vice-versa, né? Assim como depois o neoconcretismo que brotou no Rio, com Ferreira Goulart, aquelas brigas. Meu Deus do céu, se você olhar com um pouco de distante, né? Concretismo, neoconcretismo, poesia prática, que foi o nome que o Chamin deu, né? Poema processo que surgiu, sei lá, naquela mesma altura, né? Faz tudo parte do mesmo âmbito, da mesma atmosfera cultural. Tem muito mais coisas em comum do que as divergências que só servem para fortalecer as personalidades excessivamente vaidosas, né, e que fazem questão. Mas, enfim, havia, né, um interesse generalizado para todos os poetas que eu conheci naquela época, né, e foram muitos, né, eram, comparado àquilo que predomina hoje, a média de hoje, eram poetas extremamente cultos, literariamente falando. Nenhum deles era crítico literário, muito menos professor de literatura, mas tinha um bom conhecimento de toda a história da poesia, porque tinha essa coisa muito clara, muito firme, é uma coisa óbvia, né? É um legado que convém conhecer, né? Mas parece que hoje predomina, eu posso estar enganado, então não tenho meio para dizer que hoje eu acompanho tudo que se faz em matéria de poesia. Tem essa apoio, acho, a grande. Naquela época, em 1960, você tinha 2 ou 3 suplementos literários no país todo. Se você conhecesse esses suplementos, você estava bem servido em matéria de diagnóstico. Estava inteirado. Você tem uma vez por ano uma revista chamada Revista do Livro, publicada pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que tem um balanço bibliográfico do ano, gênero por gênero. Então, a rádio, televisão, tinha um papel bem limitado, bem restrito, de modo que era perfeitamente possível para qualquer pessoa interessada acompanhar todo o movimento. Tanto que era praxe no começo do ano, o primeiro número das revistas, dos suplementos, o balanço do ano que tinha acabado. E os críticos da época, Lúcio Martins, Antônio Cândido, Temístocles Linhares, e vários críticos, né, de grande renome naquele período, não tinham nenhuma hesitação em dar um balanço do que foi a poesia em 1959, porque tinha a certeza de que nada tinha escapado. Bom, de lá para cá isso mudou, mas mudou, nossa, consideravelmente. Essa tal revista do livro, com o balanço bibliográfico do ano, se você quiser saber quantos livros de poesia foram publicados no Brasil em 2016, ou seja, no ano passado, duvido ter consigo. Duvido ter consigo. E ter acesso a esses livros. Tal é a quantidade de pequenas editoras, de edições independentes, e mais recentemente, aquilo que circula na internet, que nem aparece, né, no papel. Né? Então, para você fazer um balanço, né,
como é que foi o ano de 2016 em matéria de poesia? Eu jamais me aplicaria, isso aí é um troço meio assim. Eu estava vendo um desses prêmios, não me lembro qual, que só em poesia acho que tinha 145 inscritos. Só inscritos, né? Não é uma publicação, então é difícil acompanhar mesmo. Pois é. Você quer ler um poema pra gente, Carlos, de casa? Posso ler, claro. Esse livro de lição de casa tem uma seção chamada gramática. É uma tentativa, né, de fazer poesia com humor. Uma das vertentes da minha geração, e eu assumo, né, é que no começo circulava assim, entre nós uma ideia muito exagerada, né, da necessidade de ser sério, para ser profundo, né, ser prospero. Né. Então, misturar poesia com humor, poesia com piada, era proibido. Né. E no começo, pelo menos no começo, eu me dei bem com isso, né? Eu me dei bem com essa coisa da seriedade. Né? Até que uma amiga, né, eu já tinha publicado acho que uns 2 livros. Né? Esse primeiro, Como Flauta, um outro chamado A Tarde e o Tempo. Né? E houve uma amiga, um dia, e veio me dizer, puxa, a gente conversa, você é tão bem-humorado, você conta piada, é descontraído. No entanto, quando a gente lê a sua poesia, é sério, é sóbrio, profundo. Acho que você tem razão. Acho que você está certo. E foi nos anos 70. Enfim, esse Lição de Casa é um livro publicado em 98. Então, nessa altura, eu já não tinha mais muita dificuldade em colocar no papel, né, a variedade de humores que qualquer pessoa tem. Ninguém consegue ser jocoso, pioso, tem 24 horas por dia, nem muito menos sério, carrancudo, 24 horas por dia. O humor varia, né? E que a poesia não pode? A poesia deve refletir isso, né? Mas, claro, a gente sabe que há várias formas, várias espécies de humor. Uma delas é ser uma ferramenta, um instrumento de reflexão. Né? Então é um certo humor que te traz um pouco de seriedade. O que é, enfim, né? Mas essa seção gramática, né, acho que o humor já começa por aí. Né? Como se fosse possível você pegar, sei lá, a gramática, as partes da gramática, e transformar aquilo em poesia. Se continuar sendo gramática, vai ser poesia. Se for poesia, a gramática vai para o fácil. Né? Mas é mais ou menos isso. Então, por exemplo, tem um problema que eu chamei de vogais. Né? É um capítulo da gramática. Você precisa saber o que são vogais. Vogais. Adiar. Odiar. Odiar. As vogais se espalham no céu da boca e o sopro, adiado, imobiliza a língua em forma de U. Agora, só para contrabalançar. O outro poema chamado Consoantes. Flácido sussurro, o desejo abrupto torna-o solerte tactividade e o mais esperto tarta mudo. Morfologia. Mastigo um naco de sombra e um assombro de sílabas mudas escorre nos dentes entre os escombros da memória calcinada. E por aí vai. Eu gosto bastante, aliás, o editor também gostou, tanto que pôs aqui na contracapa, né? Chamado Conjugação.
conjugação. O arquipélago de maravilhas, ele se estima. Nós nos montanhamos, nós nos espraiais, eles se fixam. Esse é um que eu mais gosto. E depois veio o Noite Nula. Foi o primeiro depois do Lição de Casa. Noite Nula. Aqui já tem uma diferença, né, Carlos? Acho que sim. Até na questão, ele tem um pouco mais noturno, né? Noturno. E aí você usa. Eu lembro que quando a gente se conheceu, foi naquela ciclo de crítica de Jardim Alheio, qual participava, aí eu fiz uma crítica, porque eu achei mesmo que o livro como um todo, ele tem, foi até o nome da crítica que eu fiz, ele tem um tom de conversa, né? Como se estivesse conversando com as grandes figuras do século XX. Aí eu lembro que eu terminei a crítica falando que era uma prosa, mas a prosa no sentido de conversa. Eu lembro de você ter feito um comentário. Eu não lembro. Aí você falou assim, pô, mas você chamou meu livro de poesia de prosa, então não é legal para o livro de poesia, mas é nesse sentido mesmo, de conversa, né? Sim. E até é interessante porque o meu segundo livro chama Diálogo, que ainda resta, onde tem essa ideia mesmo, de você estar conversando com alguém. E esse aqui é muito... Eu lembro que eu li, eu gostei bastante por conta disso, né? Ele é muito vivo, né? Parece que o lírico está conversando lá com a figura ou com a Billie Holiday, né? Sim. Mas está falando com o leitor também, né? Sim. A ideia da conversação, né? Isso vem, sei lá, se você quiser, vem de Sócrates. Do Aristóteles, né? A conversação, né? Não pode escapar de Sócrates, né? É a maiêutica, né? Conversar é o oposto de jogar conversa fora, né? Também não estou radicalmente contra jogar conversa fora. Há momentos, há circunstâncias em que faz parte do jogo, né? Você joga conversa fora, você fala bobagem, você fala besteira, né? Ora, há outros momentos em que, em vez de dar uma aula expositiva, séria, sobre qualquer tema, qualquer que seja, né? Seja um tema, vamos dizer, tradicionalmente sério, como a ontogênese de qualquer coisa, né? Seja um tema mais banal, qualquer coisa do cotidiano, mas de vez de dar uma aula, ou de fazer uma exposição para derramar sabedoria sobre aquele assunto, é melhor do que conversar. Vai trocando ideias. Né? O que acontece é que a gente está conversando. Isso é ótimo. Se você me estimula, eu possivelmente estimulo também, e a conversa vai gerando frutos. Né? Agora, você pega um papel, digamos, na forma tradicional, ou você liga no computador, vai lá direto na tela, ou pega um gravador e começa a compor. Né? Aí você não tem o interlocutor. E aí é que complica. Né? Porque você tem que imaginar o interlocutor. E, se possível, você tem que falar por ele. Ele ou ela. Né? Bem. Bom, esse livro brotou, né, do poema que eu escrevi sobre o tal de Sidney Bechet. Pouca gente conhece, né? Enfim, é um jazzista, um proto-jazzista, né, que fez muito sucesso nos anos 20, nos anos 30, nas raízes do chamado cool jazz, que é o que mais me atrai. É um tipo de jazz mais gosto. Mas também não tenho nada contra o chamado Dixieland, que é aquele jazz mais tradicional, mais antigo. Enfim,
Eu gosto de música, de modo geral, gosto especialmente de jazz. E houve um dia, eu estava sozinho em casa, né, e não sei bem porquê, né, me deu vontade de ouvir o Sidney Bechet. Né, que eu não ouvia fazia muito tempo, que eu tenho um álbum duplo dele, o Tim, nessa época. Né, então eu botei lá para ouvir. E fiquei ouvindo. Né, e a noite toda, não era um álbum duplo, aqueles antigos LPs, né? Mais de 2 horas ouvindo, e às vezes eu punha de novo, né? Tal. E aí, de repente, não mais que de repente, eu peguei o papel e comecei a escrever. E saiu alguma coisa que depois foi se transformar num poema, aqui no Noite Nula. Né? Mas como a experiência para mim foi muito interessante, foi muito rica, né? Me satisfez, né? De voltar a uma coisa antiga e, de certo modo, conversar com o Sidney Bechet. Né? Eu resolvi repetir a dose. E então veio o resto. Né? Veio até o Carlos Gardel, no professor. Por quê? Porque eu passei a infância ouvindo o Carlos Gardel. Meu pai era fanático total pelo Gardel. Né? E aos domingos ele não admitia. Nem que o rádio fosse ligado, nem que a vitola fosse usada para outra coisa que não Carlos Gardel. Então eu me habituei, mas desde muito pequeno, desde pequenininho, a ouvir Carlos Gardel. Aquilo era a música do meu pai. Né? E do pai do meu pai, dos mais velhos. Estava longe de ser minha música, nunca chegou a ser. Né? Mas eu aprendi a respeitar. E aqueles sons, aqueles sons, as letras de muitos anos, eu acabei assimilando. E aquilo ficou. Né? Então, quer que eu leia? Então, por isso, esse Sidney Bechet. Tá. Acho que nem precisava dizer. Eu não me limitei à memória. Para cada um desses músicos, intérpretes, cantores, né? eu fiz uma pequena pesquisa, assim, qual o material que eu tenho em casa. E a internet, porque se eu tivesse tido a internet, eu tinha ficado maluco. Ia fazer talvez outra coisa qualquer. Né? Então eu fui descobrindo umas particularidades da biografia de todos. Bom, claro. No que eu estava, no que eu já contei, fica mais ou menos evidente o caráter, digamos, narrativo, né? Ou potencialmente narrativo, tanto prosa de ficção, né? Como se fosse um conto. Um deles, não sei se você reparou, que é o do Jack Dempsey. O Jack Dempsey foi um boxeador, né? Outra coisa também que tem que ver com a minha infância, porque o meu pai era fanático do Carlos Gardel por boxe. Né? E nunca fez questão, nunca me obrigou a gostar de boxe, nem de Carlos Gardel. Mas eu me acostumei a conviver com isso. Né? E houve um momento, eu nunca assisti nenhuma luta desse Jack Dempsey. Era um nome que eu conhecia. Né? Um boxeador dos anos 30, 40, portanto, da infância do meu pai. Né? Meu pai conhecia. Né? E, enfim, eu resolvi escrever um poema sobre o Jack Dempsey. Né? Mas que acabou virando conto. Primeiro saiu esse poema, tipo, narrativo. Né? Aí eu incluí histórias mutiladas. Um dos contos de histórias mutiladas, né? É esse mesmo Jack Dempsey. Só que aí eu desfiz do arranjo interno. Né? Então, o Sidney Bechet, né? Aos 6, tomou do irmão a clarineta e soprou sem parar uma locomotiva de pardais de curiandos azuis, Maria fumaceira atada sobre o lombo do Ais do Sul. Não longe dali, todos os becos, todas as vielas, todas as ruas de Nova Orleans, de repente se enchem de gente estátua, imantada
ao som de prata que sobe da terra, cheio de pântano e mar, e diz: I am going away from here. E onde foi em rancho até Chicago, não muito longe dali. Quem não pôde, estátua derreteu, e a clarineta do menino fez outra Maria fumaceira que espalhou da Wabash Street aos grandes lagos a sua chuva de ouro e prata. I'm going away from here, ele repete. E dessa vez, o Harry Rowe e o grande Lou Armstrong o acompanham por outros becos de vielas do ar ao Bronx, em Nova York. Tempo foi, o menino cresceu, clarineta virou saco soprano, cheio dos mesmos pardais e coreanos de todas as cores, que dizem: I'm going away from here. Menino homem foi soprar do outro lado do mar, não muito longe dali, em Paris. Soprou sem parar uma enxurrada de vagalumes nervosos por vielas de becos do Cartier Latin, e foi ficando. Já vai, já vem, põe de lado o saco soprano, toma de novo a clarineta do irmão, I'm going away from here. E o último curiango azul bate as asas sobre o Sena e vai pousar longe da lua, longe de Deus. A tentativa é conversar com o filho do E você conversa quando mostra, quando demonstra ter do interlocutor uma ideia, uma imagem, uma impressão. Né? Infelizmente ele não vai poder mentir. Ele está ali, assim, um pouco subordinado à minha vontade. Né? Então... Esse do Tempo dos poemas que eu mais gosto, mas o poema que eu mais gosto é o do Lead Belly. Ah, do Lead Belly. E eu conheci o Lead Belly através do Nirvana, né? Que ele gravou uma música. Eu não conheço. Eu tenho, para variar, um álbum duplo, né, daqueles antigos LPs. Eu já mandei maquetizar, já tenho convertido para CD, né? E tenho mais dois CDs que eu encontrei, mas por acaso, né? Que é muito difícil. Você vai a boas lojas de discos boas, né? E vai lá na seção de jazz, né? Não encontra. Né? Então, as poucas vezes que eu tive nos Estados Unidos, eu ia fuçar, ia procurar. Né? Mas esse é outro, mais antigo ainda do que o Mexer. Né? Mais antigo. E toda a história dele é bem narrativa, prosa mesmo. Prosa, enfim. Aqui eu não tenho mais certeza, mas acho que são versos alexandrinos. Tem esse. São estrofes regulares, são quartetos, né? E todos os versos têm a mesma medida. Né? Mas eu faço o possível para não forçar nada. A coisa da métrica, a coisa do verso, né? De qualquer medida, declarativa, locutiva, etc., tanto faz, né? Tem que parecer natural. Como? Como que você tem antes a medida e vai escolhendo as palavras e as sílabas para que se encaixe nessa medida. Como é que isso pode ser natural? Então, é um processo de criação absolutamente artificial. Sim, Ao contrário do verso livre. O verso livre manda isso tudo muito fácil. Não tem medida nenhuma. Você escreve o que você quiser. Só as palavras, tal palavra, aquela palavra, né? O ritmo, brincadeira mais ritmo. Né? Mas eu gosto muito de brincar com a métrica. Brincar como? Né? Enfrentando esse desafio bravo pra caramba, né? De compor um poema que tenha versos bem medidos, mas de tal modo que só o leitor muito atento é que vai reparar.
Por quê? Porque eu falo possível para não dar bandeira. Para não acrescentar uma palavra aqui só porque ficou faltando duas ou três sílabas. Não, aí, enfim, o grande modelo é o Camões. Mas eu vou querer Camões, ou Camões lírico. É qualquer não, o Rio Vento. Né? Mas você vê em voz alta o Camões lírico, você nem repara que aquilo tem época, rima. O Vinícius de Moraes, meu Deus do céu, tudo ao meu amor, aquilo antes de contar os deles, sem encanto, que mesmo faz o maior encanto dele, tem tanto mais. Já dá para você achar uma dessas palavras forçada, não. É tão natural, tão espontâneo quanto retirar. Eu acho esse o grande desafio. Então, não pode sempre isso, mas muitas vezes eu aplico uma meta qualquer, né? E faço o possível para respeitar desse jeito, sem dar bandeira. E esse texto de Bélia é o mais longo, ele tem 4, conta toda a história. Uma história que eu me considero fascinante, trágica, né? Trágica, mas ao mesmo tempo de um bom vivant. Né? O cara era um arruaceiro, era um marginal. Né? Não queria saber de trabalhar, de emprego. Né? Ele vivia de pequenos serviços que ele fazia nos almoços, né? E se metendo em briga, se metendo em arruaça a todo momento, em mulherengo. Ele se considerava, né? Hoje a gente diria o maior pegador do pedaço. Né? Ele achava que não havia mulher que resistisse ou a presença física, ou a força física, ou a arte. Porque ele tocava guitarra, tocava viola, e te acompanhava. I ring good night, I ring good night. E foi preso. Bom, o nome era Ledbetter. Virou Ledbetter, que significa barriga de fumo. Né? Que numa das várias brigas em que ele se meteu foi dado por perdido, né? Ele tomou vários tiros na barriga. Né? E queriam levá-lo para o hospital, ele não deixou, não permitiu. E ele ficou ali quase morrendo, não sei quanto tempo, e se recuperou. Né? E as balas nunca foram retiradas. Né? Então, por isso que ele ganhou esse apelido barriga de chumbo, Ledbetter. Né? Eu acho isso fantástico. Né? Então, essa mistura de arruaceiro, pouco bandido, né? Marginal, poeta, músico, para mim sempre foi uma coisa muito fascinante mesmo. Então, houve um dia que eu repeti, como já tinha dito, né? Eu tinha começado com aquele de Bechet. Chegou um dia que foi uma vez o Ledbetter. Vamos ouvir de novo I Ring Good Night. E aquele que eu li, inclusive, não. Aos 18 empreguei a filha do vizinho. Viola nas costas, faca e revólver na tinta, uísque para espantar o banzo, dei no pé. Perambular pelos desamparos do sul. No caso do Sidney Bechet, né, é uma terceira pessoa. E o eu narrador, digamos assim, o eu lírico, não se manifesta, não fala de ti. Né? Aqui no caso, a voz é do próprio Ledbetter. Estou dando a palavra a ele. Né? E, claro, a gente conhece outro clichêzão. Né? Quem é o autor do Madame Bovary? Balzac. Né? Uma vez o Balzac é a filha. Balzac não, Flaubert? Madame Bovary. Acho que é o Flaubert, né? Que é o autor do Madame Bovary. Né? Por causa da declaração clichê dele, que teria dito um dia Madame Bovary c'est moi. Né? E na verdade, não só para esse livro, para essa personagem, para esse autor, como eu diria, para
para todos os ficcionistas. Né? Você pode dizer que o Machado poderia dizer Bentinho sou eu. Né? Mas ele também poderia dizer Capitu também sou eu. Né? Talvez até seria mais acertado. Né? Ou a soma dos dois, não sei lá, né? Mas também ele é o Conselheiro Aires, ele é, enfim, toda aquela galeria que ele criou. Né? O Guimarães Rosa, ele que Riobaldo corrigiu. Riobaldo choveu. Né? Que é mais ou menos inevitável. A criação de um personagem, né? Ou é de modo direto autoprojeção, você não está querendo personagem nenhum, você está falando de você mesmo, né? Só dá um outro nome qualquer. Usando só um plano de fundo. Ou mesmo quando você cria um personagem, está aí fora, né? Tem uma individualidade, tem uma marca própria, né? É um canal de comunicação com o seu ego, né? E passa a fazer parte do seu mundo interior. Então, claro, todos esses personagens que estão aqui na capa do livro, né, tem que ver comigo, de um modo ou de outro. E não só naquele sentido que eu já falei, né, de eu ter passado a infância ouvindo o tanto de Carlos Gardel. Não é por isso que ele tem que ver comigo. É que, ouvindo os tantos dele, né, aprendendo, né, um pouco de espanhol que eu sei, eu aprendi quase todo com os tantos do Gardel. Depois eu fiz um pouquinho na faculdade, fiz espanhol, né? Mas aquelas letras, aquelas tragédias totais, radicais, né? Evelina, Guerreira, Brabas, enfim. Então é o que o Unamuno chama de sentimento trágico da vida. Segundo o Unamuno, é próprio da Ibéria, né? É próprio dos povos ibéricos, né? Transformar tudo em tragédia. Nada é mais ou menos. Então é nada. É vida ou morte. Então, isso está muito visível no fado português também, né? Fala a mesma coisa. E o bolero, e o nosso samba-canção. O samba-canção de Fossa, a gente diz, né? Faz tudo parte do mesmo milieu, da mesma atmosfera que cultiva esse sentimento trágico da vida. Né? É uma espécie de quê? É uma espécie de ilusão, eu diria. Né? Enquanto as tragédias forem expressas num tango, de fado, num bolero, num canção, e provocarem o descabelamento, o desespero do Carlos Gardel, da Amália Rodrigues e da Vitinha Batista, está tudo bem. Eu só não quero que nada disso chegue ao outro ficando. Então, para preservar a minha vidinha, né, e manter a minha vidinha no seu padrão, né, então eu vou cultivar esse oposto. Né, que esse oposto fique só nessa esfera do imaginário. Né. Grande ilusão. Grande ilusão. Claro que são vários comunicantes. Mas, enfim, esse livro botou basicamente assim, não só, né, de lembranças, né, e de impressões fortes, alguns músicos, alguns artistas, e não são só músicos. Né, tem um poema que eu dedico a Isadora Duncan, dançarina. Né, então eu falava dança. Então é a coisa de, naquele momento, você se concentra no personagem e você tem que empatizar tão fundamentalmente possível com o personagem. Você não é usar o personagem para você se manifestar. Sim. Não, ele é coisa de ficcionista mal dotado. Você usar
a imaginação nos chamou do pleno, nos chamou do mais satisfatório. Esse caráter que você falou do Eurípides, às vezes é em terceira pessoa, às vezes é em primeira, isso me deu uma ideia, sabe, de estar numa roda de conversa. Sim, mesmo, né? Isso, e às vezes a gente fala da gente, às vezes a gente fala de outro, e o leitor como ouvinte de tudo isso, eu achei... Foi um pouco intencional, para dar exatamente essa ideia, uma pluralidade de vozes, né? Que o procedimento mais direto, mais simples, seria eu falar em primeira pessoa, o tempo todo. Né? E a poesia tem em si, né? Claro, a poesia lírica. Sim. Isso é poesia lírica. Não é outra coisa. Né? Tem como marca forte, tradicional, circular. Né? A primeira pessoa do singular. Eu. Né? Até o Rambo dizer je é un autre. Eu sou um outro. Não, eu sou não. Não é je suis um outro. Je é un autre. Eu gostaria de agradecer a presença. Eu que agradeço, Fabiano. É uma oportunidade sempre positiva, sempre benigna para mim. E, mais uma vez, um brinde à sua poesia. A poesia de todos nós. E aí eu gostaria de pedir a você de casa para curtir o vídeo, compartilhar. Obrigado. O tempo fugite. Chegou como se fosse abril. O bronze levíssimo das folhas a colorir o tapete, o sofá, a mesinha de canto, onde depositou seus parcos pertences. Murmurou um olá, um boa tarde, não sei que vago cumprimento, e foi logo abrindo seu jornal. Um dia, imagino. Aninhou-se e pôs-se a ler, como quem não quer incomodar nem ser incomodado. Só cumpria a função de estar ali, a meu lado, cálida figura de outono, unhas vermelho carmim a folhear as notícias, alheia a tudo, como se fosse eu o intruso. Ninguém a chamou. Seja quem for, é alguém indiferente a quem sou, ou esqueci de ser, e ali ficará aninhada no sofá da sala vazia, até que, passado mais um ano, as rajadas de janeiro a enxotem com seus parcos pertences para outro canto da memória.